Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 75. E este Salmo fala sobre a ação de Deus no dia certo, quando Ele retribuirá a cada um de acordo com as suas obras, a justiça de Deus sendo feita. E do verso 1 ao verso 3, você encontra a descrição do que Deus fará no tempo correto, e assim a exortação a que tenhamos paciência. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas. Então, o salmista está aqui afirmando e reafirmando para o povo de Deus que, embora exista a confiança no juízo de Deus, de que Deus fará justiça, eles precisam esperar o tempo certo, desfrutando de três coisas: da presença do Senhor Deus, do fato de que esse Deus fiel fará justiça na hora certa, quando chegar o tempo determinado, e Ele manterá as coisas de maneira firme quando elas todas estiverem abaladas. Então, esse é o Deus para quem o salmista nos aponta, e isto implica no fato de que nós tenhamos que esperar com paciência pela intervenção daquele que diz: quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Alguém já disse que duas coisas definem você: sua paciência quando você não tem nada, e a sua atitude quando você tem tudo. E é esta habilidade de esperarmos pela intervenção e pela justiça divina que faz toda a diferença. Não somente esperarmos, mas sabendo como esperar. E o salmista aqui nos ensina como fazê-lo. Então, esperar pela intervenção divina com paciência. Neste contexto também o salmista leva o leitor a pensar na questão da prudência. Dos versos 4 ao verso 8, o salmista diz: digo aos soberbos que não sejam arrogantes, e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado, não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem falem com insolência, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um ele humilha e a outro ele exalta. Verso 8, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. E aqui o salmista, então, além da paciência, ele exorta o povo de Deus a focar na justiça que está por vir com prudência. E se outros não devem agir com nariz empinado, com arrogância, com orgulho, como o salmista está dizendo aqui, isto se aplica para nós também. E assim nós devemos encontrar o equilíbrio e evitarmos que a tendência seja esta, a tendência de sermos arrogantes, de estarmos como que de nariz empinado na presença do Senhor nosso Deus. E aqui uma observação que para mim é muito relevante nos dias de hoje. Verso 6, não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Em outras palavras, eu posso parafrasear este verso da seguinte maneira: não é da esquerda, não é da direita e não é do centro que vem o auxílio. A palavra do Senhor diz: Deus é o juiz, a um ele humilha e a outro ele exalta. Não é da esquerda, não é da direita e muito menos do centro, de onde vem o auxílio, de onde vem a exaltação. Da mesma maneira, nós podemos dizer: não vem do Oriente, não vem do Ocidente, não vem do deserto. A salvação sempre e totalmente, o auxílio completo, perfeito e eficaz para esta vida e para a eternidade vem somente do Deus Trino de Israel, na pessoa do Filho e do Santo Espírito.
E assim então nós somos levados à terceira parte do Salmo a pensarmos na prevalência, aqueles que prevalecerão, não obstante a impiedade, a maldade, a crueldade de certas pessoas, alguns prevalecerão. Mas ao contrário do que a tendência indica, da lógica humana, não serão aqueles abusados e abusivos deste mundo, os bullies, que vencerão. No final das contas, serão aqueles que humildemente dependem do Senhor Deus. Verso 9: quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Ele diz: abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Então, aquele que espera desta maneira, pacientemente, prudentemente, esta pessoa prevalecerá. Então este salmo fala e exorta acerca de três coisas: paciência, prudência e prevalência. Nós queremos prevalecer, nós queremos que nossas vidas se sobressaiam no final de estágios e no fim de todas as coisas, e por esta razão nós precisamos ter a resolução de alma. O salmista diz: quanto a mim, eu exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. É uma resolução de alma. Depois nós encontramos a identificação do salmista com este Deus que ele adora. Quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Não é somente uma questão de resolução de alma, eu farei assim, é uma questão de identificação. Eu farei porque eu o conheço, eu farei porque eu o experimento e ele tem sido fiel e bondoso. É uma questão não somente de resolução e identificação, mas uma questão que é maravilhosa, que não somente agora, durante as fases difíceis, mas no final das contas, a alegria será daquele que depende do Senhor. Ele diz: abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Haverá exultação espiritual. Quanto a mim, exultarei para sempre. E da mesma maneira existirá exaltação. Então, se eu posso colocar num jogo de palavras, eu diria que em primeiro lugar existe a exultação espiritual, assim como existe a exaltação divina. Quando Deus exalta aqueles que o temem, eles então exultam em alegria espiritual profunda. E é por esta razão então que eu gostaria também de citar algumas passagens do Novo Testamento extraídas da Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, que nesta missão de estarmos confiando em Deus, nós façamos isto com paciência, com prudência, sabendo que nós prevaleceremos no final. Você vai para Romanos no capítulo 12, na mesma epístola, e o verso 12, e a palavra de Deus diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E por fim, se você for para Romanos capítulo 15 e o verso 5, a palavra de Deus diz: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com ou os outros, segundo Cristo Jesus. Então, aí está a exortação bendita do apóstolo Paulo, para que nós hajamos da maneira como Cristo agiu, não somente para com o Pai, mas uns para com os outros, e assim o Salmo nos exorta a que neste dia, neste período em nossas vidas, e Deus permita que seja assim até o fim das nossas existências aqui, rumo à eternidade, que vivamos
com paciência, esperando pela intervenção divina, com prudência, evitando o nariz empinado e o orgulho, ao contrário, optando pela humildade que houve em Cristo, que esta também existe em nós, na dependência de Deus constante, e por fim também a prevalência, que pela misericórdia de Deus o Senhor nos ajude a prevalecer. E assim nós esperamos ansiosamente pela intervenção divina e Deus tenha misericórdia de nós. Deus abençoe, tenha um grande dia e até a próxima.